Havia um livro na prateleira mais baixa da estante, um volume de capa dura e escura, sem título visível na lombada. Ficava ali, pressionado por outros livros que eram consultados com mais frequência e acumulava uma fina camada de poeira que o tempo depositava com paciência. Naquela tarde, uma luz suave entrava pela janela, iluminando as partículas de poeira que dançavam no ar. Um impulso tranquilo, sem razão aparente, levou a mão até aquele livro esquecido. Os dedos sentiram a textura áspera do tecido antigo da capa e o frio do papel que não via a luz do dia há muitos anos. Talvez esta seja só mais uma daquelas histórias tranquilas, feitas para relaxar. E às vezes, é só isso que a gente precisa. Ao puxá-lo para fora, o livro pareceu mais pesado do que era. Um pequeno som seco, como o de uma folha seca se partindo, ecoou no silêncio da sala. Algo deslizou de dentro das páginas e caiu no chão de madeira. Não era uma folha, nem um marcador. Era um pequeno quadrado de papel amarelado, dobrado várias vezes sobre si mesmo, até ficar grosso e compacto. Estava ali, no chão, uma pequena anomalia, uma promessa de algo que fora guardado e esquecido. O desequilíbrio era claro, um objeto fora de seu lugar, um segredo adormecido que acabara de despertar. A curiosidade que surgiu não era agitada, mas sim calma e metódica. Havia uma pergunta silenciosa no ar. O que era aquilo e por que estava guardado com tanto cuidado dentro daquele livro anônimo? Ajoelhando-se no chão de madeira, os dedos tocaram o papel. Era quebradiço, frágil. As dobras eram vincos profundos, marcados por décadas de pressão entre as páginas. Desdobrá-lo à força certamente rasgaria, transformando o que quer que fosse em um quebra-cabeça de fragmentos inúteis. A decisão formou-se de maneira natural e definitiva, como a água que encontra seu caminho. Era preciso cuidar daquele pequeno quadrado de papel, frágil e anônimo. Voltaria a ser o que era antes, um mapa legível, um guia, uma história. A desordem de suas dobras e a fragilidade de suas fibras seriam substituídas por ordem e estabilidade. O objetivo não era a aventura que ele poderia prometer, mas o ato de cuidar dele, de trazer algo esquecido de volta à luz, de forma íntegra e calma. Com o pequeno quadrado de papel repousando cuidadosamente na palma da mão, o ambiente ao redor pareceu ganhar mais nitidez. A sala era um lugar de silêncio e ordem. A estante de madeira escura cobria uma parede inteira, cheia de livros de todos os tamanhos. A luz da tarde, agora mais dourada, entrava pela janela e desenhava um retângulo luminoso no chão. Do lado de fora, ouvia-se o som distante do vento passando pelas folhas das árvores. Era o cenário perfeito para um trabalho que exigiria foco e delicadeza. O primeiro passo seria preparar um lugar. A grande mesa de madeira no centro da sala, geralmente coberta por livros e papéis, precisava ser limpa. O pequeno mapa dobrado foi colocado com extremo cuidado sobre uma pequena bandeja de cerâmica, para que não se perdesse ou sofresse mais danos. Então, livro por livro, papel por papel, a superfície da mesa foi sendo revelada. A madeira escura, com seus veios e marcas de uso, surgiu como uma tela em branco, pronta para receber o delicado projeto. Um pano macio foi passado sobre ela, removendo qualquer vestígio de poeira. A superfície ficou lisa e limpa, refletindo a luz suave da janela. O palco para a restauração estava montado. A jornada não seria para um lugar distante, mas sim para o centro daquele pequeno pedaço de papel. O desafio era simples e físico: desdobrar,
alisar e consertar, para que o passado pudesse ser lido com clareza no presente. Com a mesa de trabalho pronta, o próximo passo era reunir as ferramentas necessárias. Não seriam ferramentas pesadas ou complexas, mas instrumentos de precisão e cuidado. De uma gaveta vieram 2 pinças finas, de pontas delicadas, ideais para manusear papel frágil sem deixar marcas. De outra, um conjunto de pincéis de cerdas muito macias, do tipo usado para pintura em aquarela, perfeitos para remover a poeira acumulada nos vincos sem agredir as fibras do papel. Uma lâmpada de mesa com um arco articulado foi posicionada ao lado, sua luz podendo ser direcionada para iluminar os detalhes mais sutis. O pequeno mapa dobrado foi transferido da bandeja de cerâmica para o centro da mesa limpa. Sob a luz da lâmpada, sua fragilidade era ainda mais evidente. As bordas estavam gastas e, em alguns pontos, a cor do papel era mais escura, manchada pela umidade de algum tempo distante. O desafio imediato era a primeira dobra. Tentar abri-la à força seria um erro. O papel estava duro demais, quase mineralizado pelo tempo. Precisava de paciência. Com a ponta de uma das pinças, a primeira camada de papel foi erguida com uma lentidão quase imperceptível. Apenas 1 milímetro de cada vez. O som que o papel fazia era um sussurro seco, um protesto silencioso contra o movimento. Era preciso parar a cada instante, observar a tensão nas fibras, garantir que nenhum rasgo começasse a se formar. A respiração era calma e ritmada, acompanhando o movimento lento da mão. A primeira dobra revelou uma pequena parte do interior. Não havia nada visível ainda, apenas mais papel amarelado. O processo continuou. A segunda dobra era ainda mais rígida. Foi ali que os pincéis macios entraram em ação. Com o pincel mais fino, a poeira acumulada no vinco foi varrida com toques leves, quase como uma carícia. Isso liberou um pouco da tensão, tornando o papel minimamente mais flexível. Novamente, a pinça foi usada para erguer a borda, com o mesmo cuidado de antes. A cada movimento, uma pequena parte do que estava dentro era revelada, mas a imagem completa permanecia um mistério. Era um trabalho de centímetros, não de grandes gestos. Para assistir no processo de manter as partes já abertas no lugar, foram buscados alguns pesos pequenos e lisos. Um conjunto de seixos de rio, polidos e pesados, serviu perfeitamente. À medida que uma seção era desdobrada, um seixo era cuidadosamente colocado sobre ela, mantendo-a plana e impedindo que a memória do papel a fizesse dobrar-se novamente. O frio e o peso suave da pedra contra o papel antigo criavam um contraste sensorial interessante. A permanência da rocha contra a fragilidade da fibra vegetal. A luz da tarde começou a diminuir e a lâmpada de mesa tornou-se a principal fonte de iluminação. Seu brilho focado criava uma pequena ilha de trabalho na penumbra crescente da sala. O mundo exterior parecia ter desaparecido. Só existia a mesa, o papel e a concentração total no movimento das mãos. O cheiro que subia do mapa era sutil, uma mistura de poeira, papel velho e um toque de algo que lembrava listas secas. Era um cheiro de tempo guardado. Depois de um longo período de trabalho focado, quase metade do mapa estava aberto. Ainda não era possível entender o que ele mostrava. Havia linhas finas, traçadas com uma tinta que um dia fora preta, mas que agora era de um cinza desbotado. Também havia algumas letras, mas estavam de cabeça para baixo, ou cortadas por outras dobras. O progresso era visível e tangível. O pequeno quadrado compacto agora era um retângulo irregular, ainda cheio de vincos, mas já revelando um potencial. O trabalho daquele dia estava feito. Os seixos permaneceram no lugar, guardando o progresso alcançado
e a lâmpada foi desligada, deixando o mapa descansar sobre a mesa escura, à espera do próximo passo. O dia seguinte começou com uma nova avaliação do mapa. O papel continuava perigosamente seco. As dobras restantes eram as mais centrais e, portanto, as mais tensionadas. Desdobrá-las diretamente, mesmo com todo o cuidado, implicava um risco muito grande de que o papel se partisse exatamente no meio. Era preciso introduzir um pouco de umidade no ambiente para relaxar as fibras antigas, mas de uma forma controlada, sem molhar o papel ou fazer a tinta desbotada escorrer. A solução seria criar uma pequena câmara de umidificação. A busca pelos materiais começou na cozinha. Uma assadeira de metal grande e retangular foi encontrada. Era funda o suficiente para conter um pouco de água sem que ela tocasse o mapa. Para suspender o papel, 2 pequenas ripas de madeira foram colocadas de um lado ao outro da assadeira, como uma ponte. O mapa, ainda com seus pesos de seixo, seria colocado sobre uma folha de papel borratão, que, por sua vez, ficaria em cima de uma tela fina, para garantir que o ar úmido circulasse por todos os lados. Com a estrutura montada, um pouco de água morna foi divertida no fundo da assadeira. O vapor subiu lentamente, uma névoa quase invisível. O mapa, cuidadosamente transferido para a tela sobre as ripas, ficou suspenso a alguns centímetros acima da água. Agora, para fechar a câmara, uma placa de vidro transparente, retirada de uma moldura antiga, foi colocada sobre a assadeira. Agora era possível observar o processo sem perturbá-lo. O ambiente dentro da câmara improvisada ficaria saturado de umidade, e as fibras do papel, sedentas depois de décadas de secura, iriam absorvê-la lentamente. O tempo de espera começou. Não havia nada a ser feito a não ser observar e aguardar. Uma xícara de chá foi preparada, seu calor aquecendo as mãos enquanto os olhos acompanhavam a pequena estufa sobre a mesa. Do lado de dentro do vidro, gotículas de condensação começaram a se formar lentamente nas paredes de metal. Era um sinal de que o processo estava funcionando. O papel, antes rígido e opaco, começou a adquirir uma leve translucidez, um sinal de que estava absorvendo a umidade do ar. Suas bordas, antes levemente curvadas para cima, começaram a relaxar e a se assentar sobre a tela. Passada 1 hora, a mudança era notável. O papel parecia mais mole, mais flexível. Era hora de retirá-lo. Com a mesma delicadeza de antes, a placa de vidro foi retirada. O ar que saiu da câmara era úmido e tinha o mesmo cheiro de papel velho, mas agora intensificado, como o cheiro de uma biblioteca em um dia de chuva. O mapa foi levantado e colocado entre 2 folhas de papel borratão seco. Os seixos foram substituídos por livros pesados, distribuídos uniformemente sobre a superfície para garantir uma pressão suave e constante. Agora, o processo era o inverso. A umidade que tornara o papel flexível precisava ser removida lentamente para que ele secasse completamente plano, perdendo a memória das dobras antigas. Os livros pesados garantiriam que ele não enrugasse ou se curvasse ao secar. Este era outro jogo de paciência. O mapa ficaria prensado ali pelo resto do dia e pela noite. O sol já se punhava, tingindo o céu de laranja e roxo. A sala estava novamente mergulhada na penumbra, mas desta vez a mesa não continha um objeto frágil e parcialmente aberto, mas sim um sanduíche de papel e livros que continha uma promessa. Uma promessa de uma superfície lisa, de um todo restaurado. O progresso do dia não fora na revelação do conteúdo do mapa, mas na preparação de sua estrutura. Foi um passo fundamental, invisível a olho nu, mas essencial para tudo o que viria a seguir. A casa ficou em silêncio, e sob o peso dos livros, o velho mapa lentamente se esquecia de como era ser dobrado. Na manhã seguinte, a primeira tarefa foi verificar o resultado da prensagem. Os livros pesados foram removidos um a um. A folha de cima do papel mata-borracha foi levantada com cuidado.
Ali estava o mapa, completamente aberto e surpreendentemente plano. As dobras mais teimosas se transformaram em linhas finas e descoloridas, como cicatrizes pálidas, mas a superfície estava lisa ao toque. A umidade havia sido absorvida pelo papel mata-borracha, deixando o mapa seco, mas flexível. Ele agora podia ser manuseado com muito mais segurança. Com o mapa totalmente aberto, seu conteúdo finalmente podia ser visto em sua totalidade, ainda que estivesse obscurecido por uma camada de sujeira e por alguns pequenos rasgos nas bordas e ao longo dos vincos antigos. A próxima etapa era a limpeza e o conserto. A lâmpada da mesa foi novamente acesa e uma lente de relojoeiro foi trazida para a mesa de trabalho. Através da lente, cada centímetro quadrado do papel podia ser examinado em detalhes. A poeira estava incrustada nas fibras e as linhas de tinta cinza pareciam frágeis. O processo de limpeza começou com o pincel de cerdas mais largas e moles. Com movimentos muito leves, sempre varrendo do centro para as bordas, a poeira solta foi sendo removida. Era um trabalho meditativo. O som do pincel deslizando sobre o papel era quase inaudível. A cada passada, as linhas e as letras do mapa se tornavam um pouco mais nítidas. Era como remover a névoa de uma paisagem. Pequenos montes de poeira cinza se acumulavam nas bordas da mesa, testemunhas de décadas de esquecimento. Depois da limpeza superficial, era hora de cuidar dos pequenos rasgos. Para isso, foi preparado um adesivo especial, uma pasta fina feita de amido de arroz, um método tradicional para reparos em papel, que é forte, mas reversível. Em uma pequena tigela de cerâmica, um pouco de amido foi misturado com água destilada e aquecido suavemente até formar uma pasta translúcida. Enquanto a pasta esfriava, pequenos recortes de papel japonês, muito fino e resistente, foram preparados. O mapa foi virado com o máximo cuidado, revelando seu verso em branco. Usando a pinça, um dos pequenos rasgos foi alinhado perfeitamente. Com a ponta de um pincel minúsculo, uma quantidade mínima da pasta de amido foi aplicada nas bordas do rasgo. Uma pequena tira de papel japonês foi colocada sobre a área, como um curativo. Com um pedaço de algodão, o remendo foi pressionado suavemente para remover qualquer bolha de ar. O processo foi repetido para cada um dos 5 pequenos rasgos. O papel japonês, sendo quase transparente, não obscureceria nada no verso e daria um suporte estrutural forte o suficiente para evitar que os rasgos aumentassem. O mapa foi então virado novamente para o lado certo e deixado para secar por algum tempo. A pasta de amido secaria rapidamente e os remendos se tornariam quase invisíveis. Enquanto esperava, a atenção se voltou para as manchas mais escuras. Não havia muito a ser feito sobre elas sem o uso de produtos químicos agressivos, o que estava fora de questão. Elas faziam parte da história do objeto, marcas do tempo que não precisavam ser apagadas, apenas estabilizadas. Ao final do processo, o mapa era uma nova versão de si mesmo. Estava limpo, plano e íntegro. As linhas cinzas, embora desbotadas, agora estavam claras e ininterruptas. As pequenas palavras escritas à mão podiam ser lidas, mesmo que a caligrafia fosse um pouco difícil de decifrar. O objeto estava salvo. A promessa feita no primeiro dia havia sido cumprida. O mapa não era mais um artefato frágil à beira da desintegração, mas um documento estável pronto para ser lido e compreendido. A restauração física estava completa. A próxima etapa seria da interpretação. Com o mapa fisicamente restaurado, a fase de decifração podia começar. Ele foi cuidadosamente posicionado sob a luz direta da lâmpada. A lupa de relojoeiro, antes usada para encontrar poeira e rasgos, agora serviria para examinar as linhas e as palavras. O mapa não era de uma terra distante ou de um reino imaginário. Rapidamente ficou claro que ele descrevia os arredores da própria casa e do terreno ao redor. Era um mapa local, pessoal. A tinta, agora um cinza pálido,
desenhava formas familiares. Uma grande forma circular no canto superior esquerdo tinha a anotação Grande Cárvore. Era inconfundível, o velho cárvore que se erguia no limite norte do jardim. Outra linha sinuosa, marcada como rio, correspondia ao pequeno curso de água que corria no fundo da propriedade. Uma linha dupla e reta, identificada como muro de pedra, era o velho muro que separava o terreno do bosque vizinho. Eram pontos de referência concretos, âncoras no mundo real. O trabalho então se tornou o de transferir essa informação para um novo suporte. Uma folha de papel de desenho, de cor creme e boa gramatura, foi colocada ao lado do mapa antigo. Com um lápis de grafite macio e uma régua, o processo de cópia começou. Não era uma cópia artística, mas uma transcrição funcional. O objetivo era criar uma versão clara e legível que pudesse ser levada para fora sem arriscar o original. Primeiro, os pontos de referência principais foram desenhados: o contorno do terreno, o grande carvalho, o riacho, o muro de pedra. A escala era aproximada, baseada na disposição dos elementos no mapa original. O som do lápis deslizando sobre o papel era agradável e constante, um contraponto ao silêncio da sala. Cada linha traçada no novo papel era uma confirmação do que estava no antigo. Era um diálogo entre o passado e o presente. Depois que os marcos principais estavam no lugar, a atenção se voltou para o caminho indicado. Uma linha pontilhada saía de um ponto marcado como Porta dos Fundos e serpenteava pelo terreno. A linha passava à esquerda do grande carvalho, seguia paralela ao muro de pedra por uma certa distância, e então virava abruptamente em direção ao bosque. No final da linha pontilhada, havia um pequeno X desenhado com um pouco mais de força. Ao lado do X, uma única palavra estava escrita em letras pequenas e cuidadosas: estufa fria. Estufa fria. A palavra evocava imagens de vidro e madeira, de um lugar para proteger plantas jovens do frio. Não havia nenhuma estufa fria conhecida no terreno agora. Se existiu, foi engolida pelo tempo, coberta pela vegetação. O mapa não era um guia para um tesouro, mas para uma peça esquecida de jardinagem, um pequeno projeto de alguém que viveu ali antes. A simplicidade do destino tornou a jornada ainda mais interessante. Não era sobre o que encontrar, mas sim sobre o ato de encontrar. Com todas as informações transferidas, o novo mapa estava completo. Era claro, limpo e prático. Ao lado dele, o mapa original parecia um fantasma, um sussurro do passado. Mas era um sussurro que agora podia ser compreendido. O velho mapa foi então colocado em uma pasta de proteção, seu trabalho de guia transferido para seu sucessor mais jovem e robusto. Ele seria guardado, não mais esquecido em um livro, mas como um artefato preservado. O novo mapa foi deixado sobre a mesa. O lápis foi colocado ao lado. O trabalho de restauração e interpretação estava concluído. O que restava era o próximo passo: seguir o caminho. A transição do trabalho interno, de mesa, para a ação externa estava prestes a acontecer. A poeira, a fragilidade, as dobras, tudo isso havia sido superado. Agora era hora de calçar as botas e caminhar. A manhã seguinte amanheceu clara e fresca. O ar que entrava pela janela aberta trazia o cheiro de terra úmida e folhas verdes. Era o dia perfeito para a pequena expedição. Sobre a mesa, o novo mapa esperava, suas linhas de grafite nítidas sob a luz da manhã. Depois de um café da manhã tranquilo, era hora de começar. Um par de botas de caminhada foi calçado e uma pequena tesoura de poda foi colocada no bolso, por precaução, caso o caminho estivesse muito fechado pela vegetação. Com o mapa na mão, o primeiro passo foi dado para fora, pela porta dos fundos, exatamente como indicado no ponto de partida. O sol da manhã era suave e aquecia o rosto. O primeiro ponto de referência, o grande carvalho,
estava lá, imponente como sempre. Suas folhas se moviam lentamente com a brisa. O caminho pontilhado no mapa indicava passar à sua esquerda. O chão ali era coberto por uma camada de folhas secas do outono anterior, que rangiam sob as botas a cada passo. O som era familiar e confortante. O próximo marco era o muro de pedra. Ele apareceu logo depois do carvalho, uma construção antiga, coberta de musgo verde e aveludado em vários pontos. O muro tinha cerca de 1 metro de altura e se estendia até onde a vista alcançava, desaparecendo na vegetação mais densa. O mapa indicava seguir ao longo dele. O caminho aqui não era tão claro. A grama era mais alta e pequenas plantas silvestres cresciam junto à base das pedras. A caminhada era lenta e observadora. A textura do musgo no muro, o som de um pássaro cantando em um galho próximo, a forma como a luz do sol se filtrava através das copas das árvores. Cada detalhe sensorial era parte da experiência. O mapa na mão não era apenas um guia, mas um convite para olhar o ambiente conhecido com novos olhos, para notar detalhes que normalmente passariam despercebidos. Após caminhar cerca de 50 metros ao longo do muro, o mapa indicava uma virada acentuada para dentro de uma área um pouco mais selvagem do terreno, onde o jardim cuidado dava lugar a um bosque mais natural. Era exatamente como o mapa previa. Ali, o caminho pontilhado se tornava mais uma sugestão do que uma trilha visível. Galhos baixos precisavam ser afastados e a tesoura de poda foi útil para cortar alguns ramos de amoreira que bloqueavam a passagem. O chão se tornou mais soft, coberto por uma camada espessa de folhas em decomposição e humus. O aroma da floresta era mais forte aqui: terra, madeira em decomposição e o aroma fresco da vegetação. A luz do sol chegava mais fraca, criando um ambiente mais sombrio e tranquilo. O X no mapa não deveria estar longe. O passo tornou-se mais lento, os olhos procurando qualquer coisa fora do habitual visível, qualquer estrutura que não pertencesse à desordem natural do bosque. E então algo foi visto. Um brilho sutil, um reflexo de luz que não era natural. Vinha de um amontoado de trepadeiras e arbustos densos. Aproximando-se com cuidado, afastando os ramos de era com as mãos, a fonte do brilho foi revelada. Era um painel de vidro, coberto de sujeira e folhas, mas ainda intacto. Abaixo dele, uma estrutura de madeira escura, quase da cor da terra ao redor. Estava ali, a estufa fria. O destino marcado no mapa estava exatamente onde o velho pedaço de papel dizia que estaria, esperando pacientemente para ser descoberto. A estufa fria estava quase completamente camuflada pela natureza. A erva havia crescido sobre a tampa de vidro e madeira, suas gavinhas se prendendo firmemente às frestas. Pequenos arbustos haviam crescido ao seu redor, criando uma barreira natural. O trabalho de descoberta agora se transformava em um trabalho de revelação. Com as mãos, as folhas de erva maiores foram puxadas com cuidado. Elas se soltaram com um som de rasgo suave, revelando mais da estrutura por baixo. A tesoura de poda foi usada para cortar os calhos mais grossos da erva e os galhos dos arbustos que tocavam a estrutura. Lentamente, a forma da estufa fria começou a emergir. Era uma caixa de madeira escura, com talvez 1,5 metros de comprimento por 1 de largura. A tampa, uma moldura de madeira com painéis de vidro, era inclinada, projetada para capturar o máximo de luz solar. A madeira estava envelhecida e cinzenta, mas parecia sólida. O vidro, embora sujo, não tinha rachaduras visíveis. Depois que a maior parte da vegetação foi removida, um momento de contemplação se susseguiu. Ali estava, um pequeno abrigo para plantas, esquecido por talvez 50 anos ou mais. Quem construiu? Que plantas jovens ela protegeu durante os invernos rigorosos? Eram perguntas sem respostas, mas que preenchiam o silêncio do bosque
com uma sensação de história e continuidade. A estufa era um elo tangível com alguém do passado, um jardineiro anônimo cujo cuidado e trabalho ainda podiam ser vistos. A mão passou sobre a superfície do vidro. Estava frio e um pouco áspero por causa da sujeira acumulada. Com a manga da camisa, uma pequena área foi limpa. Através do vidro claro, era possível ver o interior. Estava cheio de terra escura e folhas secas que haviam se infiltrado pelas frestas ao longo dos anos. Não havia plantas crescendo lá dentro, apenas o solo rico e dormente. Era o cheiro do tempo contido. Sentado na grama ao lado da estufa aberta, o único som era o do vento nas árvores e o canto distante de um pássaro. Não havia pressa para fazer mais nada. O objetivo da jornada, que começou com um livro empoeirado, estava alcançado. O mapa havia cumprido seu propósito. A estufa fria era redescoberta. O simples ato de sentar-se ali ao lado dela era o verdadeiro final da busca. Era um momento de presença silenciosa, de conexão com o lugar e com a sua história oculta. O sol se movia no céu e as sombras das árvores dançavam lentamente sobre a madeira antiga e o vidro limpo. Era um lugar de paz, um pequeno recanto de ordem esquecida, agora trazido de volta à luz. O sol começou a descer no céu e a luz no bosque ficou mais dourada e difusa. O tempo de contemplação chegava ao fim de forma natural. A tampa pesada da estufa fria foi baixada com cuidado, e o som das engrenagens enferrujadas ecoou uma última vez antes de se fechar com um baque suave. A estufa foi deixada como estava, limpa da vegetação excessiva, mas ainda parte integrante do seu ambiente. A tarefa de limpá-la por dentro e talvez usá-la novamente ficaria para outro dia. Por enquanto, a redescoberta era suficiente. O caminho de volta foi feito sem a ajuda do mapa. A trilha, agora familiar, era fácil de seguir. Os passos eram lentos, sem a antecipação da ida, mas com a satisfação tranquila do retorno. O grande carvalho, o muro de pedra, a porta das costas, os marcos foram passados em ordem inversa, cada um parecendo um pouco diferente sob a luz do fim da tarde. Dentro de casa, a quietude era acolhedora. O ar estava parado e quente. A mesa de trabalho ainda continha os vestígios da jornada de restauração. O mapa original, seguro em sua pasta, e a cópia a lápis deixada para trás antes da caminhada. O novo mapa foi colocado ao lado do antigo. Os dois juntos, sobre a madeira escura da mesa, contavam a história inteira, o passado frágil e o presente claro, o mistério e a solução. A lâmpada de mesa foi acesa, não por necessidade, mas por hábito, lançando um círculo de luz quente sobre os dois mapas. O quarto escurecia lentamente ao redor deles. Não havia mais nada a ser feito. O ciclo estava completo. Um objeto esquecido fora encontrado, cuidado, compreendido e seguido. Um pequeno pedaço do passado havia sido trazido para o presente, não com barulho ou drama, mas com silêncio, paciência e atenção. A imagem final era essa: os dois mapas, lado a lado, sob a luz suave. O original com suas manchas e cicatrizes e a cópia com suas linhas precisas. Eram testemunhas de um dia bem passado. O ambiente respirava calma. O trabalho estava feito. A casa estava em silêncio, guardando a pequena história de um mapa dobrado dentro de um livro.